Olá pessoal, vamos falar hoje sobre transformação da notícia em poema. Os objetivos identificar as características principais que compõem os gêneros textuais poema e notícia, compreender as diferenças de organização textual e da função comunicativa de cada gênero, transformando em notícia num poema. O jornal é nitidamente um suporte, com muitos gêneros. Você poderia me dizer quantos gêneros encontramos nos jornais? Vamos ver alguns deles. Gêneros jornalísticos que estão presentes: notícias, reportagens, editoriais, propagandas, artigos, crônicas e poemas, ensaios críticos, charges, anúncios, cartas do leitor e notas sociais, anúncios fúnebres, convites para as missas de sétimo dia, previsões meteorológicas, resumos de filmes, horóscopo diário e assim por diante. Outros mais. Dentre estes gêneros, vamos trabalhar notícias e poemas. O poema é uma composição poética em verso de tamanho variado, enquanto que a notícia é um relato de narrativas e fatos, acontecimentos, informações recentes ou atuais que têm importância para uma determinada comunidade. Vamos ver aqui um poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, que ele transformou, né, essa notícia em poema. Vamos ver como que ele fez. O fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter o transforma em notícia. O marido está matando a mulher ensanguentada grita, ladrões arrombam o cofre, a polícia dissolve o mitin, a doce música vem da sala de linotipos, a doce música mecânica. A pena escreve. Você pode encontrá-la nesse link. E aqui nós temos a diferença, as características entre uma situação de notícia e um poema. O poema é lido para distrair, para se divertir, para apreciar bonitas palavras. Não precisa ser fiel aos acontecimentos reais. Geralmente é encontrado em livros, organizados em versos. O autor pode utilizar rimas e outros recursos para produzir os efeitos que deseja. Enquanto que a notícia, nós lemos quando desejamos nos informar sobre um assunto. Relata fatos ocorridos em um determinado local. Geralmente é encontrado em jornais, é organizado em frases e parágrafos e o redator normalmente utiliza uma linguagem mais formal. Aqui o link de notícias em verso. Um exemplo de um delegado que fez um relatório de um crime em forma de poesia e foi repreendido. Você encontra também nesse site. Vamos ver agora um poema tirado de uma notícia de jornal. João Cardoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Ele parafraseou aí então essa notícia tirado de uma poesia, de um poema de Manuel Bandeira. Vamos compreender então. A que gênero pertence o texto de Manuel Bandeira? O que os torna diferente dos textos lidos nos jornais? Onde podemos encontrar textos como esse? Qual a forma de apresentação desse texto? Bom, já percebemos então que foi tirada uma notícia em forma de poema. Agora, olhando lá no texto anterior,
de notícia transformado em poema, escrito por Carlos Drummond de Andrade, transforme esse poema agora em notícia. Cite notícias do Brasil e do mundo que acha importantes, jornais, sites. Isso aqui é uma pesquisa, não é? Você vai transformar aquele texto de Carlos Drummond de Andrade, que está em forma de poema, em notícia, e também vai escolher alguns ou de algum jornal ou site, e quando encontrar uma notícia, você vai fazer o inverso, vai transformá-lo em forma de poema. Tudo isso no caderno. Como foi possível saber que, observando esse texto da pesquisa, é uma notícia? O que lhe chamou a atenção no texto? Onde aconteceu? Com quem? Como aconteceu? O que torna essa notícia importante para ser publicada no jornal? O fato é polêmico ou não? Em que caderno do jornal ela foi publicada? Construa então um poema embasado na notícia escolhida e deixe no seu caderno para que no retorno às aulas possamos vistar e também colocar a nota aí sobre essa atividade. Fácil, né? Transformar notícia em poema. A notícia tem uma especificidade diferente, porque ela é fatos reais, numa norma culta, enquanto que o poema é mais para se divertir e também traz uma métrica com rimas totalmente diferente.